Hoje, o nosso foco é segurança na aviação. Olá, um tema complexo, né? E a gente vai usar como ponto de partida aquele cenário hipotético, mas bem detalhado, da queda do 787 da Air India. Exato. Aquele caso lá em Ahmedabad. E além dessa análise, a gente tem dados estatísticos globais, do Brasil também, e infos sobre ANAC, CENIPA. Sim, e os impactos gerais, né? Como isso afeta tudo? Isso, a ideia aqui é ir além da notícia chocante, sabe? Tentar entender o risco real, como a segurança é gerenciada por aqui e lá fora. E porque, mesmo com essas tragédias que abalam, voar ainda é considerado o meio mais seguro de transporte. Perfeito. Então, vamos começar a desempacotar isso? Bom, o cenário é esse. Voo AI-171, um Boeing 7878, já com os 11 anos de uso. E era o primeiro acidente fatal desse modelo, né? O Dreamliner. Exatamente. Ele cai logo depois de decolar de Ahmedabad, na Índia, e atinge um prédio, um alojamento de estudantes de medicina. Nossa, uma tragédia imensa. Pois é. Das 242 pessoas a bordo, só uma sobreviveu. E ainda teve mais gente em solo, pelo menos 8 mortos. Terrível. E o que a investigação inicial apontou? Olha, os primeiros dados falaram em perda rápida de altitude, coisa de 190 metros, muito rápido. Teve o Mayday, mas sem resposta depois. E a causa? Alguma pista? Ainda muito cedo, mas eles estavam olhando a posição dos flaps, a caixa preta foi recuperada e a Índia está liderando a investigação com o apoio do NTSB dos Estados Unidos. Entendi. É impressionante, né? Como um evento desses mexe com a percepção geral, mas a realidade estatística... Conta outra história, né? Totalmente. É quase contraintuitivo. A gente se assusta com o avião, mas, na verdade, ir de carro para o aeroporto é exponencialmente mais arriscado. Tem números sobre isso? Tem sim. A taxa de lesões em voos é tipo 0,01 por 100 milhões de milhas por passageiro. Para carros e caminhões, 48. 48? É uma diferença brutal. Gigantesca. E a chance de um acidente fatal de avião, mínima. Tinha uma estatística de 2022 que dizia que você precisaria voar todo dia por mais de 25 mil anos para estar num acidente fatal. 25 mil anos? Uau! Ou, visto de outra forma, é tipo uma fatalidade a cada 4,2 milhões de voos. É muito seguro. E a indústria faz o que para manter isso? Ah, não fica parada não. A ICAO, que é a Organização da Aviação Civil Internacional, ajuda muito. Eles identificam as tais categorias de ocorrências de alto risco, as HRCs. HRCs. Que seria isso? São tipos de incidentes que têm mais potencial para virar algo grave, sabe? Tipo CFIT, que é quando um avião totalmente controlado bate no solo. Sim, voo controlado contra o terreno. Isso. Ou a perda de controle em voo, LOCI, ou quando o avião sai da pista numa decolagem ou pouso, a excursão de pista REE. O foco é nessas áreas para melhorar ainda mais. Faz sentido. E como foi o desempenho recente, globalmente falando? Olha, a IATA, que representa as cias aéreas, soltou um relatório agora em 2024. A longo prazo, a taxa geral de acidentes está melhorando. Sim, a tendência é de melhora. Qual foi o número? Foi um acidente para cada 880 mil voos em 2024. Bem melhor que na década passada, que era 1 para 456 mil. Uma melhora significativa. É. Só que 2024 teve um aumento no número de acidentes fatais. Foram 7. E de fatalidades, 244. Mais que 2023 e que a média dos últimos 5 anos. Teve isso. Mas parte disso foi por conta de abates em horas de conflito, né? Teve caso no Cazaquistão, no Sudão. Isso pesa na estatística, mas é um fator externo à operação normal. Verdade, bem lembrado. E um ponto que você mencionou, que acho crucial, é o das auditorias. O selo IOSA. Ah, sim, a auditoria da ATA. Exato. As companhias que passaram por essa auditoria rigorosa, a IOSA, tiveram uma taxa de acidentes bem menor em 2024. Foi 0,92 por milhão de voos. E as que não têm o selo? A taxa foi quase o dobro, 1,70 por milhão. Mostra como esses padrões de segurança operacional fazem diferença real. E o Brasil nisso tudo, como a gente está na foto? O Brasil está bem alinhado, sim. A gente atingiu 95,14% de implementação efetiva na última auditoria da ICAO. Isso é bom. Ótimo! Superamos a meta que era para 2030.
E temos a categoria 1 da FAA americana, que é tipo um selo de qualidade internacional, mostrando que a gente segue os padrões. E quem cuida disso aqui dentro? Bom, a gente tem a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que é quem cria as regras, fiscaliza as empresas, aeroportos... A parte regulatória. Isso. E tem o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Eles entram em cena quando acontece um acidente ou um incidente. Para investigar, certo? Isso. Mas a investigação do CENIPA é independente e focada só na prevenção. Eles não apontam culpa ou responsabilidade legal. Buscam entender o que aconteceu para evitar que se repita. Entendi. E a gente vê esse sistema funcionando recentemente, né? Com o caso da Voipasse. Pois é, o voo 2283, o ATR-72 que caiu em Vinhedo agora em 2024. Foi um choque, porque quebrou um período de 17 anos sem acidentes fatais na aviação comercial regular aqui no Brasil. E o que aconteceu depois? A investigação do CENIPA está em andamento, mas a suspeita inicial foi de formação de gelo nas asas. E a ANAC agiu rápido, suspendeu a licença da empresa para operar aquele tipo de rota sob certas condições. Mostra que o sistema reage, né? Exatamente. Mesmo num evento trágico, o sistema de regulação e investigação funciona para tentar garantir a segurança. Mas esses eventos mexem muito com as pessoas, né? O medo de voar. Ah, sim, a aviofobia. É uma reação super comum. E a cobertura da mídia, claro, amplifica muito isso. É o tal efeito de recência, né? A notícia mais recente fica mais forte na memória. Verdade. Mas dá pra gerenciar esse medo, né? Com certeza. Existem técnicas, apoio psicológico. Não é algo intransponível para a maioria das pessoas. E fora o medo individual, tem os outros impactos, né? Econômicos, de reputação. Sim, muito grandes. No nosso cenário hipotético lá do 787, as ações da Boeing provavelmente sentiriam o baque. Um acidente grave pode afetar a demanda por viagens, as projeções das companhias. E as investigações devem ser complexas pra caramba. Muito. Envolvem várias agências de países diferentes, como o NTSB dos Estados Unidos, o BA da França, o TSB do Canadá, dependendo de onde foi fabricado o avião, onde ocorreu o acidente, a nacionalidade das vítimas. E a responsabilidade pode cair sobre quem? Pode ser a companhia aérea, fabricante, os pilotos, o controle de tráfego, a manutenção. É um processo longo. E para voos internacionais, a Convenção de Montreal estabelece as regras para indenizações, por exemplo. Entendi. É um processo bem complicado. Mas olha que interessante. Esse ciclo todo, por mais doloroso que seja um acidente, ele acaba impulsionando o progresso. Como assim? Os acidentes levam a investigações profundas, que por sua vez geram novas regulamentações mais rígidas. E também empurram a tecnologia para frente. Ah, tipo o quê? Que tecnologias novas estão vindo? Bom, hoje se fala muito em usar inteligência artificial para manutenção preditiva, como a gente comentou, e também para ajudar na prevenção de colisões, sistemas de navegação mais avançados. Li algo sobre o ARAIN, é isso? Exato. A ERA é um novo padrão da ICAO para melhorar a precisão e a confiabilidade da navegação e comunicação por satélite. São avanços constantes. Então, para a gente amarrar as pontas, apesar do choque que um acidente aéreo causa, a aviação comercial opera num nível de segurança que é realmente muito alto. Extremamente alto. E não é por acaso, né? É resultado de muita regra, muita fiscalização, tecnologia de ponta e, principalmente, um foco global na prevenção. Aqueles sistemas de gerenciamento da segurança, os SMS, e o monitoramento dos riscos-chave, as HRCs que você mencionou. Isso, é um esforço contínuo e coordenado no mundo todo. E o Brasil está inserido nisso, seguindo os padrões internacionais. Então, no fim das contas, o que fica é que a segurança aérea é um sistema resiliente, né? Que aprende com os erros mesmo os mais trágicos e se fortalece. Exatamente. É um sistema que busca a melhoria contínua. É uma demonstração de um esforço global bem-sucedido, apesar dos desafios. Sem dúvida. E talvez fique aí uma reflexão para a gente levar, né? Qual seria? Com toda essa automação e inteligência artificial entrando cada vez mais na operação das aeronaves, que novos tipos de vigilância, de supervisão, a gente vai precisar criar para gerenciar os riscos dentro desses próprios sistemas complexos?
Interessante. Talvez o nosso foco futuro precise ir além só das falhas mecânicas ou dos erros humanos tradicionais, que a gente já monitora tão bem hoje em dia, sabe? Gerenciar o risco da própria tecnologia avançada. É um bom ponto para pensar. O futuro da segurança aérea passa por aí também.